Olá, sejam muito bem-vindos ao BMC Business, o programa que traz as principais empresas no mercado brasileiro. Tia Quaoc é uma empresária brasileira, presidente do grupo hoteleiro Bluetree. Conhecida como a dama da hotelaria no Brasil, é uma das mulheres de negócios mais influentes do país. Ela já tinha ali uma longa carreira no setor quando lançou a rede Bluetree em 97. Hoje, a cadeia é uma das maiores do ramo no Brasil. A rede Bluetree é referência em hotelaria no mercado brasileiro. Fundada em 1997, com mais de 20 anos de história, a companhia preza por oferecer a melhor experiência aos seus hóspedes, com opções para diferentes perfis de viajantes, seja para lazer ou negócios. Atualmente, a companhia conta com 21 empreendimentos no Brasil, entre hotéis e também um resort. Ao todo, são mais de 4.000 apartamentos em 16 cidades espalhadas em todas as regiões do país. Para além da hotelaria, a rede também oferece em seus hotéis locais para a realização de eventos e convenções corporativas. Após severas dificuldades com a pandemia de Covid-19, que afetou fortemente o setor, o turismo e hotelaria brasileiros se recuperam beneficiados pela demanda reprimida. E os números de algumas unidades da Bluetree já superam, inclusive, os resultados de 2019, período anterior à crise sanitária. É um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio da BMC. Muito obrigada pela presença, Tia. Obrigada, Isabela. É um grande prazer e honra, né, estar aqui com você. É um programa tão importante. Obrigada, Tcheco. Bom, queria começar então falando da trajetória da rede Bluetree. Como começou? Primeiro, como você disse, eu tinha uma rede Cisapar, que eram os hotéis aqui no Brasil e vários hotéis no mundo, fora do Brasil. E tínhamos hotéis também, Westin Hotels and Resorts, nos Estados Unidos, que é uma das mais antigas e tradicionais do mundo. E mais depois, com a crise da economia japonesa, meu marido doente também depois, né? E nós vendemos toda a rede. E aí eu fiquei com uma equipe. E a equipe queria muito que eu continuasse, de alguma forma, a atuar no turismo. E olha, você sabe que de uma situação tão difícil, e realmente foi difícil com meu marido doente, e né, não conseguia falar, não conseguia se movimentar e também com uma crise tão forte, né? Você sabe que o mercado japonês ainda não saiu totalmente da crise, né? Já faz 30 anos. E aí tinha essa equipe que trabalhou sempre comigo, desenvolveram comigo. E eu fiquei muito feliz que quando eu vendi a rede Cisapar, uma grande parte, né? Tive que infelizmente desfazer, tornar-se presidente de outras redes, ou se tornaram consultores mais importantes do mercado, porque ainda o mercado era muito pequeno. Então, eu fico feliz que o tempo que eu desenvolvi os hotéis, desenvolvi também muito as pessoas, né? Isso eu acho que é a maior contribuição que a gente pode deixar, porque eles vão fazer outros negócios, né? Uma contribuição importante para o país. E depois, então, como eu tinha uma equipe também que continuou, queria continuar, então eu resolvi abrir a rede Bluetree. Então, você sabe que Bluetree é a tradução do meu nome, né? Aoki é Bluetree, árvore azul. Então, até o nome, começamos muito simples, com poucas pessoas, e a rede foi crescendo, porque nós tínhamos eu pessoalmente achava que eu poderia ajudar no seguinte. Primeira coisa, como a primeira rede que eu tinha era muito internacional, eu não tive tanta oportunidade de olhar para aqui, para o país. E tinha um mercado enorme para a gente trabalhar. Ainda não tinha hotéis 4 e 4 Plus, só tinha mais hotéis de luxo e poucos hotéis de luxo e muitos hotéis familiares. Falei, puxa, seria tão legal a gente fazer 3 coisas. Então, primeiro, continuar desenvolvendo a equipe, né, que fazia falta no mercado. Segundo, criar um turismo que a gente pudesse dizer que a característica do turismo brasileiro, como a gente vê, né? Você vai para México, você sabe que turismo mexicano tem uma característica, o americano, o europeu, etc.
E o Brasil ainda era uma mescla da tradição europeia, americana, e eu trouxe também a espiritualidade da hotelaria japonesa, ou da cultura japonesa. Então foi assim que eu montei a Blue Tree, com esses 2 pilares, e também eu tomei um pilar bastante arrojado, que eu queria que a hotelaria brasileira tivesse um padrão de serviços de excelência que pudesse influenciar outros setores de serviços do país. Porque quando, na época do CISAPAC, hotéis de luxo, eu treinava os hospitais, que hoje os hospitais estão muito melhores, não tão excelentes, até dão um chapéu em muitos hotéis do mercado. Então foi assim que eu criei, são as 3 sementes que eu quis implantar na época e que deram frutos. E você sabe que a gente tem uma história tão bonita de como as pessoas se transformam, as pessoas que trabalham em hotelaria têm um foco muito de cuidar de pessoas, então tem histórias maravilhosas. Falei, essas histórias a gente não pode perder. Então, por isso é que eu criei o que a gente chama de Alma Blue Tree. Alma Blue Tree é uma árvore com 3 raízes, né? Essas 3 raízes que eu te disse, desenvolver a nossa equipe, desenvolver a hotelaria brasileira, característica da hotelaria brasileira, e influenciar o setor de serviços. E aí, essa árvore que plantei em 97, foi criando galhos e tal, e aí hoje a gente tem um método muito legal, que eu sempre assim, disponibilizo, faço palestra, para poder exatamente criar essa influência em todo o mercado. Felizmente as pessoas veem que a gente atende bem, que nós temos um padrão de serviço que eles gostariam também de trazer para suas empresas. Então, eu acho que aos poucos a gente está conseguindo criar esses 3 sementes, né? Brotar esses 3 sementes que eu acho que vai fazer uma diferença lá na frente, não agora, mas eu acho que influencia o mercado. Você acredita que essas influências que você trouxe, tanto da Europa, quanto dos Estados Unidos e no Brasil, fez diferença para o desenvolvimento, para o sucesso da rede até hoje? Assim, muito. Primeiro, não sei se você sabe que naquela época, quando eu comecei a hotelaria, a telefonia não era internacional, não era direto, você tinha que fazer através da operadora. Então, eu trouxe a primeira telefonia direta. Eu achava que isso era muito importante. Não sei se você sabe, eu trouxe o primeiro restaurante de luxo, restaurante japonês de luxo no Brasil. Trouxe uma marca, né, muito importante, trouxe os chefes para abrirem para mim o primeiro restaurante de luxo no CISAPAC, que chamava Marico, eu tinha em Rio e São Paulo, inclusive também em Portugal, levei também esse restaurante. Então, assim, eu trouxe também a primeira gestão em hotelaria, porque os japoneses eram muito fortes em gestão, os americanos eram muito fortes em gestão. Então, foi a primeira empresa a implantar sistema de gestão em hotelaria. Então, foi muito importante. E eu gostava muito da hotelaria europeia, muito elegante, muito refinada, aquela educação, né, do prazer de servir que os europeus têm com elegância. Então, eu trouxe tudo isso junto. Mas você sabe, Isabela, que não tem nenhum país que tem as características brasileiras. Por isso que eu queria criar uma hotelaria e turismo brasileiro, porque você que viaja muito, você sabe, né? O brasileiro, ele sorri fácil, tem empatia, muito fácil para puxar conversa. Você está na fila de ônibus, em fila de qualquer fila da padaria, as pessoas puxam conversa, né? Verdade. Então, e também tem uma coisa, não só a simpatia, mas o brasileiro tem uma coisa muito importante, ele é mais flexível, que é do contrário do japonês. O japonês é muito rígido. Então, por mais que eles deem bom atendimento, chega uma hora que eles não conseguem sair daquela rigidez dos protocolos japoneses. E o brasileiro tem essa flexibilidade, o que eu acho que é uma coisa muito humana. O ser humano é flexível, o ser humano precisa ter esse espaço a mais. Então, não, sabe, uma coisa muito rígida não é orgânico. Então, o ser humano é orgânico, precisa ter. Então, eu acho que a característica do brasileiro, junto
com profissionalismo, por exemplo, dos americanos, japoneses, europeus, que são muito, né, protocolos de trabalho são muito rígidos. Então, essa combinação com o brasileiro, eu acho que é muito importante. E não, isso vem da sua essência, né? Porque você fala muito de influência europeia, japonesa, americana e você está no Brasil, porém é japonesa, nascida no Japão. Isso. Né? Toda a sua formação educacional fez você ter esse conhecimento, trazer para a sua rede, para o seu negócio? Trouxe bastante, né? A questão da qualidade, eu também fui a primeira empresa a implantar o sistema de TQC, na época chamavam de controle de qualidade. A questão do compromisso, da responsabilidade, para mim é muito importante. Desde pequena, meus pais eram imigrantes, né? Não falavam nada. Então eu tomei para mim, como você sabe bem, a responsabilidade na família japonesa é muito importante. Sou a filha mais velha, então a questão de você ter responsabilidade é uma coisa você já nasce com isso. Então eu trouxe isso também para o meu negócio. Então, quando a gente tem compromisso, isso é muito sério. Por exemplo, hoje eu tinha compromisso de fazer uma palestra, mas eu queria estar hoje está se discutindo lá na ONU sobre mulheres, tem uma série de e o pessoal me convidou, mas eu não, como eu tinha feito esse compromisso há muito tempo, eu não declinei de ir para a ONU. Então, eu acho que a questão da responsabilidade é muito importante. Então, isso casa com o que eu faço. Responsabilidade com o cliente não é só hospedar. A gente tem responsabilidade pelo tempo dele, porque eu não quero que faça fila, porque o tempo mal gasto é na fila, não é verdade? Então, restaurante fica demorando demais também, então eu estou roubando o tempo precioso do cliente. Então, eu tenho que zelar pelo tempo do cliente, eu tenho que zelar pela sua segurança, então a gente é muito rígido na questão de segurança, tanto que fomos uma das primeiras empresas a implantar todo o protocolo para evitar o Covid, então, e que inclusive nós disponibilizamos. Que vem também de uma cultura japonesa, né? Os japoneses usam máscara há muitos, né, desde sempre, para qualquer gripe, né? E o japonês é muito de prevenção, porque tem terremoto, tem doença, tem um monte de coisa, né? O japonês é um povo que passa por calamidade o ano inteiro. Então, eu também aprendi isso. A prevenção, a gestão de risco na nossa empresa é muito forte. Então, você vê como a cultura de uma família, a cultura de um país influencia, tem coisas tão importantes, tem coisas ruins também, o japonês é muito chato também, né? Então, mas tem muitas coisas boas. Então, as coisas boas, principalmente quando você aprende na infância, você leva para a vida toda. Então, eu acho que quem tem essa oportunidade de morar fora, que as crianças crescem, né, fora, então tem a oportunidade. Então, criança estrangeira que cresce aqui, eu acho que tem a oportunidade de aprender coisas tão importantes para a vida. Porque, olha, eu tenho certeza, Isabela, que esse diferencial humano que a gente tem, de cuidar de pessoas, até metido, né? A gente é até metido para cuidar dos outros. Então, isso tudo vai fazer tanta diferença nesse mundo que a gente vai viver com tanta tecnologia, onde a eficiência vai ser o máximo. Mas eficiência não significa exatamente cuidar, né, da sua alma. Você vê que tem muita gente estressada hoje em dia. Por quê? O ser humano é ser humano, né? Precisa ter aquele espaço dentro da gente, de sentir que você... assim, de vez em quando você quer ser eficiente, outra hora que você quer ser mais folgado, você quer descansar. Então, esse espaço da humanidade vai ser muito importante, que o brasileiro tem. E eu descubro isso todos os dias. Pois, se tiver tempo, eu te conto exemplos que eu acho tão bacana que eu acho que na nossa empresa, que a gente chama de alma Bluetri, né? Você tem alma Bluetri? Um pergunta para como é que está a sua alma Bluetri hoje, né? Como pergunta como está o cafezinho. Tão comum que é, aliás, tão comum que a nossa própria equipe ensina outras pessoas. Então, ensina a família e também ensina a equipe. Eu não tenho, antes eu ensinava, eu treinava a equipe, mas agora a gente já está numa fase que eles fazem. Mas o que eu acho interessante, que essa alma Bluetri, tem casos, por exemplo, olha só, vou falar de japonês para você. Um hóspede ficou um tempo no hotel e ficou uns 20 dias, ele ia embora e ele falou, aliás, a camareira falou, eu quero fazer uma carta para ele. Então, ela fez uma carta de agradecimento em português, colocou no Google Translator
e saiu em japonês, e sabe que ela teve a paciência de escrever em japonês, não sei como, mas o japonês ficou tão assim impactado, ele falou, nunca, eu rodo o mundo inteiro, eu nunca vi em nenhum país uma pessoa de hotel fazer isso por mim, com uma carta de despedida manuscrita, não sei se ele conseguiu ler, mas ela fez questão. Então, isso é o brasileiro, isso é coisa bacana. E tem essa criatividade, né, o brasileiro, a hospitalidade. E eu queria agora entender como é que funciona o modelo de negócio da empresa, né? Você falou que criou aí um modelo em que dá palestra, né, consultoria também para outros hotéis, mas como funciona a principal linha de receita? Não, nós somos operadora de hotéis, nós administramos empreendimento de terceiros, né? Tem muitos em operação direta do proprietário que tem hotel, ou e outros que são em formato de condomínio, em que é o pool, né? Pool hoteleiro, que eles compram unidades, eles formam um condomínio e a gente administra. Então, esse é o modelo de negócio, sou operadora de negócio. E eu tenho outra empresa que faz representação de reservas, sistema de reserva. Hoje em dia, a gente faz muito RM, que a gente chama, né? Revenue Management. Você tem que gerenciar, que não é companhia aérea, igualzinho. Um dia, antigamente não era, mas hoje em dia, de acordo com a ocupação do hotel, ou se está alto, está baixo, como é que está o mercado, os preços variam como na companhia aérea. Isso é uma técnica muito importante. E a gente, pequenos hotéis pequenos, não tem toda a tecnologia. Então, a gente vende esse serviço também. E nós temos também espaço de eventos, grandes eventos para 5.000 pessoas, 6.000 pessoas. Fazemos muito catering também. E todo esse projeto, né, ele cresceu ali depois da venda, como trouxe pra gente do Caesar Park, através, né, da sua pessoa, seu marido acabou ficando doente, e foi uma necessidade de dar seu passo, né? Aquela época em que não existiam muitas mulheres em destaque como empreendedoras, como grandes empresárias, inclusive você já saiu acho que 2 vezes na Forbes, né? Como mulher mais influente do país, da América Latina, inclusive. Como que foi para você? Como que você enxerga hoje as mulheres no negócio, empreendendo aqui no Brasil? Qual que foi o diferencial para uma mulher conseguir se manter e expandir aí o sucesso de uma rede toda? Olha, se você me pergunta, eu não sei muito bem. Porque quando eu comecei, realmente tinha poucas pessoas. Eu acho que até acabei influenciando, né, entrar mais mulheres no mercado de trabalho. Criei muito trabalho para mulheres. Quando eu fui para a Western, não tinha mulher, gerente geral mulher. Falei, nossa, para mim não era uma coisa assim que eu queria demandar, mas porque eu achava estranho, porque, puxa, por que não tem mulher? Assim como eu, né? Tem mulher, as mulheres têm competência. Na época não tinha, o mercado mudou muito, e hoje temos muitas mulheres no turismo, em hotelaria, e eu acho que as mulheres, nesse século, nos últimos, 30 anos, têm descoberto. E o mercado tem descoberto as mulheres têm se descoberto, têm, né, se visto elas muito mais no mercado de trabalho, e o mercado de trabalho também está olhando para elas. Mas até agora no mercado muito mais gerencial e até diretoria. Eu gostaria de ver mais mulheres líderes, presidentes de conselhos, membros de conselho, presidentes de empresas, porque eu acho que aí sim existe uma oportunidade igual, né? Equitativo, um mercado muito equitativo. Porque ainda do mercado masculino. E eu não acho que é a culpa dos homens, não. Porque os homens conhecem mais homens. Eu sempre indico mulheres, que eu conheço muitas mulheres. E eu acho que no mercado, né, que a gente está entrando, onde houve muita separação do mercado, assim, as pessoas se brigaram muito, né? Assim, por conta de ideias, as famílias estavam se destruindo e tudo mais. Eu acho que as mulheres, por conta de serem mães também, têm um pouco mais de vontade de se unir, né? Essas conexões são muito importantes. E você sabe que tem muitas conexões acontecendo, conexões de mulheres. Grupos, como o Grupo Mulheres do Brasil, gente. A gente hoje somos quase 180.000 mulheres no Brasil e no mundo. E você não imagina como a gente tem um espírito de irmandade. Não é espírito nem de chefia, né? É de irmandade mesmo, né? Nós somos todas irmãs. A gente chama de irmã, mais ou menos, a gente não chama de irmã, mas a gente tem um sentimento de irmã. Então, quando eu vou para a Europa, eu tenho amigas do Grupo Mulheres do Brasil que me ajudam, me abrem portas, etc. E aqui no Brasil é a mesma coisa. Então, alguém precisa de alguma coisa, ou alguém pode ajudar de alguma forma, e nós no Grupo Mulheres do Brasil nós ajudamos.
Isso é muito importante até para o próprio negócio. Por exemplo, eu sou líder no Grupo Mulheres do Brasil, eu sou vice-presidente e líder da violência contra as mulheres. E por que isso é importante? Que as mulheres que sofrem violência, elas muitas vezes não conseguem trabalhar no mercado de trabalho. E eu acho isso um desperdício, né, para o país. Então, eu acho que essas coisas que a gente acaba ajudando o meu próprio negócio e o país. Interessante. Você citou que é vice-presidente, né, desse grupo, mas aqui, olhando seu currículo, também é vice-presidente do São Paulo Convention Visitor Bureau, vice-presidente do Grupo Mulheres, assim como você acabou de trazer, membro do Conselho Hospital Santa Cruz, Conselho Superior de Mulheres Fiesp, também do Grupo Nikkei, do Conselho do Japan House. Agora entrando mais no setor do turismo, né, como o setor que mais atua ali, que é o Convention Bureau, como é que está o turismo no Brasil hoje, no cenário pós-pandemia? Sofremos muito, né? Então tudo que vem a mais é lucro para a gente hoje. Como é bom a gente, não é que é bom a gente sofrer, a gente dá muito mais valor aos clientes, a tudo, né? Depois de passar por uma pandemia. Existe um amadurecimento, né? Muito, viu? Nossa, essa é exatamente a palavra. Amadurecimento, geralmente interno da gente, que a gente acha que estava tudo chegando, a gente fazendo, mas não é bem a gente fazendo, o mercado que fazia por nós, né? O mercado está muito bom para nós, até agora, mas eu não gosto de falar muito assim, porque senão, você sabe, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas julho foi muito bom, agosto foi bom, setembro também está sendo excelente, então... acho que o mercado está ainda, o corporativo está igual assim, bom, né? Voltou assim, para o período antes da pandemia, está no mesmo nível melhor do que em 2019. Mas antes as pessoas não saíam tanto, não se divertiam tanto, não buscavam tanto lazer. Então existe um novo mercado, isso no Brasil todo, viu? O Brasil todo está indo super bem e as pessoas, de repente... estão vendo como é importante aproveitar, valorizar o seu tempo. Isso é muito bom. Em São Paulo, principalmente, o Natal encheu a cidade, né? Agradeço sempre, falei, quem teve essa ideia maravilhosa? E agora, Tcheco, você trouxe para a gente, né, esses dados em relação à pandemia, mas a gente vê um cenário lá fora. Eu queria fazer uma comparação agora com os Estados Unidos, Europa, que está vivendo uma crise econômica, há uma perspectiva de recessão, inclusive, nos Estados Unidos, pode ser que provavelmente taxas de juros aumentando por lá. Aqui no Brasil, né, a gente tem queda de taxas de juros. E eu queria entender, lá, essa parte de serviços, né, as pessoas cada vez com mais temor, né, de gastar. Aqui no Brasil, então, como você trouxe, está diferente. Então, por enquanto, né? Isso eu estou te falando. A gente não sabe, às vezes o mercado cai de um mês para outro. Né? Por enquanto está muito bem, as reservas até o final do ano estão indo bem, porque já as pessoas estão pensando no final de ano, né? O Brasil tem isso de bom, né? Gosta de viajar e gosta de planejar férias. E o mercado realmente internacional caiu um pouco, mas eu vim de Marrocos, né? Onde estava em Marrocos até antes de ontem. O hotel estava caríssimo em Marrakech, caríssimo. Eu levei até um susto. Cheio? Cheio. Mas é porque tinha um evento na cidade da Unesco. Então, eu acho que as pessoas, a não ser que tenha uma crise de saúde muito grande, às vezes eu acho que as pessoas deixam de comer um pouco para poder viajar. Tenho a impressão, não sei. Não que eu queira que faça isso. Acho que o brasileiro tem mais isso hoje? Ou lá fora? Sei, eu acho que o que eu não gosto é que as pessoas façam dívidas para trabalhar, para viajar. Porque a conta volta, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer as coisas no tamanho do bolso da gente, mas nunca deixar de fazer. Porque não apenas as viagens, os encontros nos restaurantes, estar com a família, estar com os amigos, essa conexão, esses laços que a gente cria, conexão humana, eu acho que é fundamental. Para não ter essa disrupção dos relacionamentos que criam também muitos atritos. Né? O mesmo atrito que acontece com as pessoas, acontece nos países.
Então eu acho muito importante que as pessoas não deixem de estar com as outras pessoas. O que há de melhor na vida, você que tem filho, você sabe, como é bom estar com a família, né? Eu acho. Então sempre tem que guardar um pouco de dinheirinho para celebrar, mesmo que seja no restaurante, seja no parque. Então, para poder celebrar, não gastar tudo para poder celebrar. Tieco, eu queria agora entrar, a gente falou, né, no bloco anterior bastante como esse ano está sendo, dá para se considerar como a retomada, o ano da retomada do setor hoteleiro aqui no Brasil? Eu acho que sim, né? Estamos Engrenou começando. Agora. Começando, né? Espero que continue melhorando, mas assim, está melhor do que antes da pandemia. Então, graças ao mercado, que estava represado, e agora as pessoas estão aproveitando. Como eu disse, né, também a gente não pode abusar do mercado, mas eu acho que estamos criando coisas muito interessantes, como teve Exatal aqui na cidade, também de São Paulo. E quando São Paulo faz, as outras cidades do Brasil também começam a fazer coisas similares. Então, eu acho que quando você faz eventos, atividades que levam alegria para todas as pessoas, eu acho isso muito importante. Por quê? Porque eu acho que não é só quem tem condições que tem que aproveitar. Não é coisa de luxo que você precisa ter dinheiro para poder aproveitar aquele pedaço do mercado. Eu acho que não. Então, por isso que eu acho que é bom ter restaurante de luxo, os mais simples, mas todos com muita qualidade, né? Porque qualidade e excelência não tem nada a ver com luxo, é outra coisa. Isso daí é um outro departamento. Então, eu acho que hotelaria, restaurante, tem esse poder de poder levar alegria, prazer para todas as pessoas, né? Eu acho que outros setores também, mas no meu setor a gente consegue fazer isso. Eu acho que esse é um ponto que todos nós da área de serviços devemos estar tendo ciência disso e fazer um produto e mercado e atividades que possam levar essa alegria, o prazer da vida mesmo, né? Para todas as pessoas, todos os níveis. Tem um relatório aqui, Panorama da Hotelaria Brasileira em 2023, produzido inclusive pelo Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, o Hotel Invest. A previsão de investimento é de 5,7 bilhões de reais em hotéis urbanos até 2027, aqui no Brasil, com 108 novas unidades, sem contar as que já estão aí a todo vapor no segmento de lazer, principalmente resorts e hotéis boutiques, né? Você também, a rede também tem resort, né? Tem Termas de Lins, de Lins. Esse modelo, o que é o modelo de negócio que hoje no setor de hotelaria é mais rentável, é mais promissor, né? É o setor de resort, é o setor de hotel para executivo, qual é? Bom, depende tudo, você sabe que a hotelaria tem um ditado, né? Hotelaria é localização, localização e localização, onde você está. Primeira coisa mais importante. Então, São Paulo, excelente mercado. Né? Outras cidades, sempre as cidades onde tem negócios e também, melhor ainda, se é um destino também de resort, como Fortaleza, as cidades do Nordeste, no Sul também, Gramado, veja só. Era de negócio, agora virou um centro de lazer. Então, esses são grandes mercados. Porque sempre tem, o Gramado, por exemplo, é típico, tem muitas empresas vão fazer eventos lá, de suas empresas. E tem também os turistas que exploram todo um mercado que o destino criou. Então, uma coisa importante que a hotelaria leva, em termos de negócios, é que a hotelaria e turismo desenvolvem destinos, criam destinos. Gramado não era nada. Pessoas que moram lá falaram, não, eu quero criar business. Era importante. Só para o inverno, né? Hoje o Natal é incrível. Então, pois é. Alguém criou, alguém teve ideia, investiram o tempo, né? Então continuam investindo bastante. São Paulo, a mesma coisa. Então, lá o nosso hotel de Lins, quando a gente pegou, a ocupação era de 25%. Era um hotel que eu não tinha dúvida se ia pegar, porque era distante de São Paulo. Eu nunca pegaria se fosse assim... fosse uma mulher muito iluminada em negócio, mas como eu sou meio arrojada, pego às vezes as coisas. E olha, você sabe que nunca errei em ter hotéis que fosse mal. Por quê?
porque eu acredito muito que a gente pode transformar o destino. Como fui lá em Linz, então era um hotel que não estava indo bem, a gente pegou e melhorou. E você sabe que eu levei para lá o mercado japonês, criei festival, e aí todo mundo começou a ir. Hoje é considerado o melhor hotel do Brasil para famílias, porque eu tenho esse foco bem claro. Então é importante, quando é o mercado de hotelaria, qual o foco que tem? Lá nesse hotel, a nossa equipe tem, assim, ele tem como que chama? O propósito principal deles é unir famílias. Os pais com os filhos que nunca têm tempo, os avós. Então é um hotel para família. E eu acho uma coisa muito importante que a gente fez com esse hotel, criamos o Destino Linz. Ninguém nem sabia o que era Linz, né? Hoje muita gente sabe que Linz é perto de Araçatuba, né? E perto de Bauru. Por conta do resort. Por causa do resort. E fez museu, mais restaurantes, mais hotéis na cidade de Linz. Então, primeiro, como eu disse, é destino, né? A localização onde você está. Mas se você não tem essa localização adequada, cria destino. Né? E isso ajuda muito a população local. A gente tem ajudado muito a população de Linz. É muito bacana. E quais os números da empresa, de unidades, quais os números? Olha, eu posso dizer, porque eu não posso ficar contando, mas olha, a gente tem resultados melhor que 2019. Nós estamos sempre entre o primeiro, segundo ou terceiro. Não gosto de dizer que primeiro, né? Eu acho que a gente está sempre entre os melhores, como é que a gente chama? A gente chama de relação entre ocupação e diária média, porque você pode aumentar a ocupação com uma diária baixa. Então, agora, às vezes você põe diária muito alta, a ocupação abaixa. Então, que a gente chama de revenue per available room. Então, cada apartamento, quanto que você consegue rentabilizar. Então, nós estamos sempre entre os melhores, porque nós investimos muito na nossa equipe. E o que as pessoas querem quando viajam são duas coisas, né? Conforto, porque você não pode, acho que o sorriso não substitui o conforto, né? Que as coisas funcionem perfeitamente. O serviço, a gente é contratado para prestar serviço. Assim como a gente vai no cabeleireiro, eles prestam um serviço. Você não vai no cabeleireiro que corta mal o seu cabelo. É a mesma coisa, não tem diferença, né? Hotelaria com cabeleireiro, é a mesma coisa, prestação de serviço. O que a gente faz de diferente é a prestação de atendimento, que a gente chama de cuidar das pessoas. Queremos fazer mais do que conforto, queremos cuidar de pessoas. Então, eu acho que esse é o diferencial nosso, que tem feito com que nossos hotéis tenham uma excelente ocupação. E você sabe que eu não faço muito marketing, né? A gente não fazemos. É muito boca a boca. E ainda assim, uma das principais redes do Brasil. É muito boca a boca, as pessoas voltam sempre, né? E nós damos muito valor à nossa equipe e a nossos clientes. Então, é a mesma coisa da família. A gente não faz relacionamento, a gente cria conexões com os nossos clientes. E, Diego, qual a perspectiva da rede hoje? Quais outros objetivos que a rede pretende alcançar? Olha, eu quero sempre ter os hotéis com boa rentabilidade. Então, me convidam para administrar hotéis, mas quando eu vejo que, por exemplo, o proprietário não tem visão de contribuir para uma boa, para ser um bom hotel, né, só quer rentabilizar assim a curto prazo, eu não acho muito bom, sabe? Porque a gente tem que investir na equipe, tem que desenvolver a equipe, tem que ter um hotel que apresente todas as condições de qualidade que o cliente espera, né? E isso não é assim, parece comum, parece óbvio, mas tem investidores que isso não é óbvio, só quer ver resultado e coletar resultado. O resultado é uma consequência daquilo que você consegue vender, que o cliente fica satisfeito e volta. Então, a minha perspectiva de negócio, eu quero expandir sempre que tiver um bom empreendimento. Estamos analisando vários empreendimentos. Tem alguma aquisição em vista? Isso eu não posso dizer, porque você sabe que segredo também é a alma do negócio, né? Então, eu também não gosto de ficar
contando muitas coisas que às vezes não acontecem e fica ruim, né, para mim. Então, eu acho que as coisas vêm. Se você faz um bom trabalho, consistente, a gente luta muito, trabalha, a gente dá dor. Você sabe que se precisar eu carrego mala, né? Limpo o chão se preciso. Às vezes acontece, viu? Tem um layover quando o avião não consegue levantar voo. Tem clientes que a gente não esperava que vêm para o hotel. Se for preciso, a equipe me chama, a gente ajuda, faz cama, enfim. Então, eu acho que é muito importante essa disposição de oferecer um bom produto, uma boa estada para os nossos clientes e para os nossos investidores. Que o meu cliente direto é o investidor, né? Para quem a gente administra o patrimônio dele. Então, se o patrimônio é bom e os investidores querem fazer um bom investimento, não imediato, mas entendendo que pode ter a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, os negócios são mais duráveis, né? Esse de Lins, por exemplo, a gente está lá há 20 anos. Quase todos os nossos hotéis a gente está há 20 anos, desde que a gente começou. Então, eu gosto disso, sabe? Existe uma fidelidade, uma parceria muito forte entre o investidor e a gente. Como se fosse não digo uma grande família, mas é uma grande irmandade entre o investidor e a gente. Tem uma pauta do governo em relação à taxação de apostas, né, que pode render até R$1 bilhão para o turismo. Acaba influenciando vocês também? O grupo vai acabar beneficiando? Eu acho que sim. Dependendo da região? Eu acredito que sim, porque o turismo, assim, no nosso caso, né, se beneficia não só a hotelaria, a gente tem também restaurante, a gente tem espaço de eventos. Eu acho que o mercado vai ter muitas coisas ligadas a eventos, porque o evento mexe com toda uma estrutura de varejo, porque eu acho que o governo tem que investir nos negócios que influencia toda uma cadeia de serviços, né? Restaurantes, varejo. Então, até muita gente vem para São Paulo, por exemplo, fazer cirurgias, etc. Então, eu acho que toda a economia que ajuda a melhorar, a ter a qualidade de vida para as pessoas nos diversos setores, é bom para o turismo. Porque a hotelaria, se você tem uma ideia, não é objetivo fim de ninguém, a não ser resort. A gente só é meio. Então, eu tenho que querer que os negócios dos outros vão bem, para eu ir bem também. Eu estou no meio, eu só estou meio, né? Eu sou uma cadeira, né? Que se a pessoa quiser sentar, senta, senão eu não preciso, mas é verdade. Então precisa ser uma cadeira muito confortável, muito bom, que as pessoas lembrem, eu vou ficar mais alguns dias, vou ficar lá no Blue Tree. Então, quanto melhor o negócio dos outros, nós vamos bem também. Interessante. A gente está num governo novo, né, do interior, aí, 9 meses de governo, com um novo ministro. Como é que você está enxergando a atuação desse novo ministro? Como é que tem essa questão da taxação das apostas, aí que pode render, né, para o turismo, mas também o governo está precisando aí de arrecadação para outros setores também. O turismo, falta mais incentivo? Como é que vocês, o setor de hotelaria, estão enxergando os incentivos do governo? Olha, o Brasil precisa melhorar, aumentar o número de viajantes internacionais. A gente tem muito poucos visitantes. 6, 7, 8 milhões, isso é nada, né? Até Portugal tem muito mais. Então, eu acho que é importante, como eu disse, né? O turismo desenvolve destino. Turismo desenvolve outros negócios. Turismo mesmo, é um meio para desenvolver a economia do país. Além de trazer divisas, né, com as compras, com os restaurantes, com varejo, etc. e tal, com transporte. Então, eu acho que realmente, o turismo é um meio para melhorar a economia do país. Então, eu acho que todo o mercado devia ter essa consciência, que o turismo não é que tira dinheiro de ninguém. A gente divide o mercado, a gente ajuda a crescer o mercado. Então, se o turismo ter a capacidade, que eu acho que a gente tem que fazer isso, é que nunca tem recurso para investir, para captar o turista estrangeiro para o país.
Eu acho que devia ter muita verba mesmo, porque quanto mais as pessoas viajarem, mesmo um brasileiro, eu quero muito que os estrangeiros visitem, principalmente na América Latina, que é tão perto, porque isso é divisa entrando não é para pagar só hotel, não é para pagar todas as atividades do mercado, né? E não sei se vocês sabem, para a gente levar um hotel, quando constrói um hotel, o turismo, ele está ligado a mais de 70 setores da economia, a gente movimenta muito a economia, né? Então, a gente não é indústria, a gente é um setor que propicia as indústrias a trabalharem. A gente é indústria de serviço, a gente só tem a mão de obra. A gente terceiriza tudo, praticamente, na verdade, né? Então, quanto mais o turismo for bem, eu acho que ajuda muito a economia do país. Então, eu gostaria muito que realmente tivesse verba suficiente para virem mais turistas estrangeiros para o país. Até porque a gente tem áreas do Brasil, áreas lindíssimas, né, no nosso país, pouco exploradas, como Lençóis Maranhenses, tem uma estrutura muito precária por lá. O que acontece com o setor? Falta incentivo do governo para essas empresas, né, para essas redes terem vontade de empreender nesses lugares que tem uma paisagem, né, tem os lençóis, por exemplo, mas não tem estrutura nenhuma e poderia ser um chamariz. Uma coisa piora a outra, né? Uma coisa melhora a outra, piora a outra. Por quê? Olha, muita gente gostaria de investir mais em Lençóis Maranhenses, mas sozinho você não consegue. Você precisa ter, sabe, estradas, precisa ter toda uma infraestrutura, sinalização, né? Então, uma infraestrutura é muito importante, porque o turismo em si, ela é uma coisa muito vaga. Turismo é quando você tem toda uma infraestrutura preparada para receber as pessoas. Então, para isso, você precisa fazer investimento antes. Porque senão você vai fazer hotel, eu não vou ganhar dinheiro porque não vem turista, porque não consegue chegar. Não funciona, sabe? Então, está tudo ligado. O governo tem que fazer muita propaganda para virem turistas. Mas para isso, é que nem você convida alguém para sua casa, você faz você convida as pessoas, mas se você não tem estrutura para receber as pessoas, não adianta, as pessoas vão sair da sua casa insatisfeitas. E não volta, né? Então, precisa ter todo um planejamento, cria uma infraestrutura legal, né? E, ao mesmo tempo, isso aqui internamente vai trabalhando a infraestrutura. E ter uma estrutura externa para chamar os clientes, porque aqui precisa ter segurança que vai vir gente. Então, esse conjunto, né, de divulgação, de promoção é muito importante para aqui, de instalação, de preparar o mercado, para receber, estarem juntos se encontrando. Então, isso chama-se plano, né? Em várias áreas, né? Qual região que está mais aquecida hoje no turismo no Brasil? A Rio de Janeiro é muito aquecida. Né? Rio de Janeiro é sempre Rio de Janeiro. E lá a rede tem o quê? Hotel? Não, hoje nós não temos, tínhamos antes. Nós saímos de um empreendimento um pouco antes do Covid. O mercado não estava muito bom, que a gente fez na época da Olimpíada. Então, não ficou muito bom e a gente preferiu sair. Mas eu acho que depois do Covid, está voltando. Eu acho que Rio de Janeiro é sempre um bom mercado. Acho que nós estamos querendo voltar para lá também. E da rede? Qual que é o melhor mercado da rede? São Paulo. São Paulo. São Paulo é muito bom. Sempre está acontecendo alguma coisa, né? E nós temos 6 hotéis na cidade, grandes, 400. 6 hotéis? 400 apartamentos, 350, são todos muito grandes. Não parece, né? Porque São Paulo é muito grande, não parece. Mas é um grande mercado. Estão cheios. A gente tem espaço de eventos nos hotéis muito grande. Estão todos ocupados. Agora, para finalizar, qual que Tia, como empresária, à frente ali do grupo, qual é a conclusão, a perspectiva, a vontade como uma empreendedora brasileira tem para poder ter mais, para gerar mais emprego, poder expandir melhor seus negócios? O que falta? Olha, o dinheiro no Brasil é muito caro, né? Então, eu acho que seria interessante e a insegurança jurídica aqui no Brasil. Então, a gente precisa ter um pouco mais
de dar mais segurança para os empresários, né? Para poderem trabalhar bem. Eu acho que o turismo tem uma coisa muito importante, o meu setor, tanto de hotelaria como turismo, dá oportunidade muito a pequenos e microempreendedores. Que é o que, né, pequenos, micros e médios empreendedores é que sustentam o país em qualquer lugar do mundo. São pessoas que dedicam a família inteira, trabalha, abre um restaurante, depois vai crescendo. Então, eu acho que isso é muito importante, sabe? Então, então eu estou num negócio que ajuda muito a crescer o país. Quando um país, você pode ver, quando um país não tem nenhuma indústria, não tem nada de recursos naturais, explora um turismo. Então o Brasil tem de tudo. Além de tudo, tem um povo muito hospitaleiro. Então o que a gente precisa é realmente ter mais segurança jurídica, você saber que você pode trabalhar com tranquilidade, que existe uma segurança até pessoal, né? Que as cidades têm segurança e que aquilo que está comprometido vai acontecer. Então, esses países que eu estou falando, tem muitos países que não têm muitos recursos naturais, mas tem um compromisso do governo, né? Um compromisso das pessoas e também do governo, uma força conjunta para não deixar a coisa cair. Eu acho que isso é muito importante. Porque o empresário, pelo seu próprio jeito de ser, os empreendedores, querem fazer acontecer, né? Isso é muito natural no empreendedor, o que eu acho ótimo. Mas todos nós também precisamos de segurança, né? Que o dinheiro, de repente, o juro vai lá para cima. Não é que o juro vai sozinho, né? Que a gente também precisa saber administrar o país, administrar os recursos. Então, eu acho que o Brasil tem passado, eu acho que não é um governo, eu acho que são vários governos que têm que ter uma consistência, né? Eu não posso dizer que esse governo é bom e esse é ruim. Eu acho que precisa ter um plano de 10, 20 anos para acontecer. Turismo tem que ter um plano de 30 anos, que vai consistir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Então, onde é que vai crescer primeiro aqui, assim, precisa entrar nos acordos. Então, eu acho que precisa ter muita união, uma cabeça com muita união, né? E pensar realmente seriamente quais são os negócios que beneficiam todas as pessoas, as pequenas empresas, as grandes empresas, e que você pode captar divisas como o turismo. Então, eu acho que no Brasil tem uma coisa muito boa. O Brasil ainda é um país inexplorado. Então, tem muita oportunidade em termos de turismo, tem muita oportunidade para infraestrutura. Então, e para tudo isso, eu acho que se a gente souber investir certo, como na educação, e ter mais mulheres trabalhando, que as mulheres realmente é uma força de trabalho incrível, que vai ajudar muito o crescimento do PIB, como está fazendo o Japão. O Japão está fazendo um trabalho incrível de mais mulheres no mercado de trabalho para crescer o PIB do país, né? Porque as mulheres, você sabe, né, compram mais, mexem mais com a economia, tendo mais essa independência financeira, as mulheres vão também contribuir muito. Então, e também as mulheres que decidem as viagens. Então, eu acho que o Brasil tem tudo para dar certo e vamos fazer dar certo. E o que eu acho que eu não gosto muito de criticar nem as pessoas, nem o governo, né? Porque eu acho que eu também não estou fazendo minha parte como eu devo, né? Então, eu acho que eu posso fazer muito mais, preciso fazer muito mais, e que eu acho que a gente tem que estar chamando as pessoas, né, assim, do meu setor e de todos os setores, ter um pensamento positivo e de fazer acontecer, sabe? Porque sabe que sentimento negativo também vai influenciando negativamente o mercado. Então, eu acho muito importante ter mais união entre as pessoas, para a gente trabalhar junto, que eu acho que é um segredo importante para melhorar a economia. Excelente. Um setor ajudando o outro. Obrigada, quero desejar sempre muito sucesso, parabéns
pelo grande trabalho, inspiração. Obrigada pela presença, participação aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço e desculpe ter falado tanto. Não, foi ótimo, sempre muito bom, uma aula. Conversamos então com a fundadora, presidente da rede Bluetree, Tcheco Aoki, aqui no BMC Business. Obrigada pela companhia, até a próxima.